Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje sobre árvores binárias. Inicialmente, essa aula vai ser um pouco mais teórica. Vou mostrar alguns códigos nos slides e nas próximas aulas vamos fazer alguns testes, implementando no IntelliJ, na linguagem de programação Java, as nossas árvores binárias. Bom, inicialmente, vamos começar com a definição de árvore. Antes de falar de árvore, temos que distinguir as estruturas de dados em lineares e não lineares. Até agora nós estudamos várias estruturas de dados lineares, como listas, filas, vetores. Agora nós vamos estudar as estruturas não lineares. Então vamos falar especificamente das árvores, que são um tipo de estrutura não linear. Os arrays e listas são exemplos de estruturas lineares, porque cada elemento eles tem um predecessor único e um sucessor único. Então, exceto o primeiro e último elemento de uma lista, toda vez que eu tenho uma lista, por exemplo, eu consigo navegar ou para frente ou para trás daquela lista. É linear. Eu não consigo tomar a decisão a partir de um nó de ir para dois ou mais nós. É ou para frente ou para trás. Mas existem outros tipos de estruturas, como, por exemplo, um grafo. O grafo é essa imagem que eu estou mostrando aqui embaixo. Eu tenho vários elementos. Imagine que eles poderiam estar em uma lista, Por exemplo, A vai para o B, B vai para o C, C vai para o D, assim por diante. Mas, nesse caso, como é um grafo, ele não tem um caminho único, assim. A pode ir para B, B pode ir para C, E ou D. O E pode ir para F, o G pode ir para D também. Então, é uma coisa bem mais, entre aspas, bagunçada. Assim, várias ligações entre cada nós, nenhum deles tem que seguir uma ordem específica, para navegar de um nó para outro. Então, cada um desses elementos, que são chamados por nós, A, B, C, D, eles podem ter mais de um predecessor ou mais de um sucessor. Não há uma regra explícita no caso dessas estruturas não lineares, especificamente o grafo. Não tem nenhuma hierarquia, da onde eu começo, por exemplo, lendo. Dessa forma aqui, olhando essa imagem, a gente pode ver que pode começar do G, o G vai direcionar para o D, D vai para o E e assim por diante. Pode começar do A, então não tem um ponto único de início aqui. Já uma árvore é um pouquinho diferente, porque é uma especialização, é um tipo específico de grafo. Cada elemento designado por nó também, A, B, C são nós na árvore, eles têm 0 ou mais sucessores, mas apenas um predecessor. Isso quer dizer que a partir de um nó da árvore eu posso ir para vários nós diferentes, mas cada nó ele só pode voltar, assim, falando do sucessor dele, ele só tem um sucessor, um predecessor. Falei o contrário. Ele só tem um predecessor. Sucessor, que são os nós mais abaixo, ele pode ter vários. Por exemplo, o A é a nossa raiz, então quando é raiz ele não tem nenhum predecessor. Ele começou no A mesmo. Então, diferente daquele gráfico que eu mostrei antes, o tipo de gráfico específico chamado árvore, ele começa de uma raiz, por isso que é uma árvore. Então, a partir da raiz eu consigo ir para diferentes nós, que são os seus sucessores. Agora, seja o nó B, C ou D, todos eles têm apenas um sucessor, que é o nó A. O nó B, por exemplo, tem 3 sucessores, E, F e G, mas só tem um predecessor, que é o A. Então, ele sempre tem apenas um, exceto a raiz. A raiz, obviamente, ela não vai ter nenhum predecessor, porque é nela que tudo começa. Então, nós já vimos que na árvore nós temos um ponto inicial, chamado de raiz. Árvores, em geral, assim, são estruturas particularmente adequadas para representar uma informação organizada em hierarquia. Então, nós podemos ver, por exemplo, no Windows, no Linux, nós temos uma árvore de diretórios, onde temos lá a pasta root, por exemplo, até fazendo uma analogia com o próprio sistema de árvores, root em inglês seria a raiz. Então, começamos do root e a partir daí tem suas subpastas, subpastas, subpastas. Então, cada uma dessas subpastas seriam os nodos intermediários, e os nós finais, os arquivos, no sistema de arquivos, nós chamaríamos de folha, fazendo analogia com a árvore, porque a folha é o último nó que tem numa árvore, onde nós não temos mais nós filhos a partir dele. Por isso são chamados de folhas. Temos também exemplos de árvores genealógicas, Então, tem os avós, tem os pais, tem os filhos dos avós. Então, essa nomenclatura, avó, pai, mãe, filho, também é usada no sistema de árvores, quando falamos de árvores
da árvore binária, que nós vamos falar hoje, né, mas também de qualquer tipo de árvores que nós estudamos em estrutura de dados. Então, é comum que nós chamamos as árvores de níveis mais acima, né, de pai, e a mais abaixo de filho. Quando nós vamos nos referir a 2 níveis acima, é o nó avó, né, o nó avô, por exemplo, enquanto tem aqui embaixo o nó filho, e assim por diante, né? Então, o filho vai ter mais filho, e assim por diante. Árvore da vida também aqui, né, é uma outra forma de representar dados em forma de estruturado, né? E a visualização de uma árvore é basicamente essa daqui, né? Não, até agora, então, né, quando nós estávamos falando em grafos, principalmente, né, como árvore também é um tipo de grafo, nós temos aquelas setas que mostram, né, as ligações, né? Qual nó que vai descender de qual. Então, por exemplo, aqui na esquerda, fica claro que o B descende de A, o C descende de A e D descende de A. Mas quando nós falamos em árvore, isso é tão normal, é tão natural que a descendência ocorra dessa forma, né? Até porque nós temos aquelas regras, né, que o D só pode ter um predecessor, mas ele pode ter 2 sucessores. Então, nós podemos representar a árvore dessa forma aqui, que é na direita, sem necessariamente ter aquelas setinhas nos arcos, né, aquelas ligações. Porque nós conseguimos entender que o B descende de A, o E descende de B, o F de B também, né? Então, não é necessário usar aquelas setinhas. A visualização das árvores pode ser simplesmente como eu estou mostrando aqui na direita. Então, tem alguns termos que são usados comumente também quando falamos de árvores, não só árvore binária, mas árvores em geral, né? Então, nós ainda não começamos a falar de árvore binária aqui, estou apenas mostrando uma introdução do que é árvore. E, basicamente, então, temos um termo chamado raiz, né? Como eu já falei para vocês, é o primeiro elemento de uma árvore, é ali que tudo começa. Uma raiz vai ter filhos, né? Então, obrigatoriamente vai ter filhos? Talvez não, né? Às vezes a árvore pode ter apenas um elemento, mas uma árvore, né, com vários elementos, naturalmente ela vai ter filhos. Filhos da esquerda e filhos da direita, né? O B e o C que são filhos da raiz, né? Os B e C também têm filhos. Os filhos do B e de C, o do B, por exemplo, é o D e o E, o filho de C é o F. Mas como eles estão no final da árvore, então a árvore começa, uma árvore normal, né? Uma árvore da natureza, ela começa na raiz e termina nas folhas, né? Tem o caule, enfim, né? Os ramos e vai acabar lá nas folhas. Então a árvore na estrutura de dados é similar também. Então o primeiro elemento é sempre a raiz, tem os filhos, né? Aqui as ramificações da árvore, ela sempre vai acabar nas folhas. As folhas também, naturalmente, podem ser chamadas de filhos do nó acima, né? Então, E e D são filhos de B. F é filho de C, né? Mas, e além de ser filhos, eles podem ser chamados de folhas, porque é onde termina o caminho. Como o D não tem mais filhos, então ele é o nó folha. E não tem mais filhos, é o nó folha. B tem filhos, então B não é um nó folha. Então é por isso que nessa representação, os 3 últimos nós aqui, né, da nossa árvore, estão representados uma cor diferente, né, que são as folhas. E qual é a altura de uma árvore? Bom, a altura de uma árvore, né, nós vamos ter que percorrer o caminho mais longo, né, na estrutura que ela tem. Por exemplo, o A, como eu consigo descobrir a altura dela? A, B, C. Ou melhor aqui, né, A, B, D. 3. Né? 1, 2, 3. Tem 3 elementos aqui. À direita, tem quantos elementos? 1, a raiz, 2 e 3. Então, eu não vou somar, por exemplo, a árvore da esquerda com a árvore da direita. A altura dela, né, é exatamente o que está sendo mostrado nessa setinha azul aqui. Quantos nós ela vai ter até chegar na primeira folha. Na primeira não, na última folha. Né? Por exemplo, se nós não tivéssemos o F aqui, o C, né, A, C, não seria a altura da árvore. E a altura dela é o quão longe eu consigo chegar. A, C, eu percorri 2 caminhos aqui, dois nós, né? Porém, na esquerda, nós conseguimos percorrer A, B e D. Então, a altura, né, o que representaria a altura dessa árvore seria a subárvore da esquerda, porque ela é maior. Então, se nós tivermos várias subárvores aqui, para a direita e para a esquerda, nós vamos sempre considerar que a altura é o caminho da raiz até, né, o nosso nó mais longe, né, da raiz. Então, o caminho mais longo é o que é representado de altura. De novo, né, é similar com uma árvore da vida real. Se nós tivermos vários galhos e um daqueles galhos é um pouco mais alto, a altura da árvore, né, é aquele galho que está mais alto, ele que define a altura dessa árvore. Então, o predecessor único, né, então, como eu falei antes, toda árvore tem um só predecessor. Nós chamamos de pai.
Então, o nó pai do C é o A. O nó pai de B é o A também. E assim por diante. Os sucessores são chamados de filhos, como eu já falei para vocês agora há pouco. O grau de um nó, isso aqui depende muito do tipo de árvore, tá? Eu estou falando bastante de árvore em geral, mas nós vamos estudar hoje árvores binárias. E cada tipo de árvore ele tem um grau diferente. No caso de árvore binária, cada nó tem dois, no máximo dois nós. Pode ter um, como nesse caso aqui, ou dois. Então essa figura aqui já é uma árvore binária, né? Qual a diferença de uma árvore binária para uma árvore, um outro tipo de árvore, por exemplo? É que a árvore binária, né, uma das regras dela é que ela tem dois nós no máximo, a partir descendendo de um nó predecessor. Então, isso significa que ela tem grau 2. Né? Então, o grau é o número de nós que um filho pode ter. Então, por exemplo, A tem 2 filhos, o C tem um filho, B tem 2 filhos, né? Então, nós falamos que a árvore binária, né, o grau máximo dela é 2. Ela não pode ter mais do que 2 filhos. E quando nós estamos numa folha, necessariamente podemos dizer que aquela folha tem grau 0. Então, nesse caso aqui, C tem grau 1, B tem grau 2, né? Então, esse é o grau de cada um desses nós. E nós sempre temos que atentar que, dependendo do tipo de árvore, nós podemos ou não ter um grau máximo. No caso daqui, né, nós vimos que a árvore ela tem, por exemplo, o grau B, o nó B, por exemplo, né, ele tem 3 filhos. Então, esse aqui é um caso de árvore que não seria uma árvore binária. Como o próprio nome diz, binária, né? 2. Bi, 2. Então, binária tem que ter apenas 2 filhos, no máximo. Grau 2. Certo? A raiz, como eu já falei, é um nó único que não tem pai. Uma folha são os nós que não têm filhos. Ou seja, grau 0, né? Se não tem filho, é grau 0. E uma subárvore é o conjunto de nós, né? Ou, na verdade, o subconjunto de nós, ligados a um nó da árvore. Por exemplo, nós temos a raiz aqui, A, e temos 2 subconjuntos. Uma subárvore que vem a partir do B, D e E, e outra subárvore que seria o C e o F. Então, a raiz, ela tem, por exemplo, 2 subárvores. Nós pegássemos o nó B, ele pode também ter 2 subárvores. Uma árvore que vai para a esquerda, né, seria todos os caminhos para a esquerda, a partir de D, etc., e outra subárvore à direita. Então, todo nó ele tem, na verdade, 2 subárvores. Claro, alguns deles podem não ter, né, mais nós descendentes. No caso do F, não tem subárvores porque ele é uma folha. O caso do C, ele não tem subárvore, só tem uma subárvore, né, só a subárvore F, né, que tem apenas um nó. Pelo menos, por mais que ela tenha um nó só, eu vou chamar ela de subárvore, né? Depois, se ela tiver mais nós aqui, tudo bem, vai continuar sendo uma subárvore. Mas para o C, o que importa é que ele vai ter nós à esquerda e nós à direita. Essa quantidade de nós, independente de quantos forem, vão ser as suas subárvores. No caso, a subárvore da direita do D é uma subárvore do C, desculpa, é uma subárvore nula, né? Não tem nenhum elemento. Os arcos que ligam esses nós, então nós vamos chamar de ramos, né? Eu já cheguei a usar esse termo antes, no início da aula, e não expliquei, né? Agora, então, tá a definição do que é um ramo. Ramo é um pouco natural de entender também, porque é analogia às árvores, né, da natureza. Então, os ramos são aqueles caminhos, né? Então, os ramos são aquelas ligações, na verdade, né, que ligam os nós e que são usados para que nós possamos percorrer alguns caminhos. Então, para percorrer o caminho do A até o D, nós vamos passar pelo ramo que liga A e B e pelo ramo que liga B e D. Esse aqui seria o caminho. Então, justamente isso que eu falei agora é a definição da palavra caminho. Caminho é a sequência de ramos entre dois nós. Tem o ramo AB e o ramo BD. Então, AB, BD, né? A, B até o D, nós temos o caminho, né? Que seria essa sequência completa. Então, é dessa forma que nós percorremos, é um desses caminhos entre dois nós. Claro, tem outras formas que depois nós vamos ver de chegar no D, por exemplo, né? Essa aqui é uma das formas, né? De navegar entre os nós da árvore. Então, esse seria o caminho, né? Esse é um exemplo de caminho. O comprimento de um caminho é o número de ramos que nele contém. Então, por exemplo, o ABD é um caminho entre A e D, né? Agora, o número 2 seria o comprimento de A, B e D, porque tem 2 ramos, né? Entre A e B tem um, entre B e D tem outro. Então, são 2 ramos, o comprimento é 2, porque tem 2 ramos nesse caminho. Profundidade de um nó é o comprimento do caminho desde a raiz até o nó. Então, nós dizemos sempre que a raiz ela tem profundidade 0,
né? B tem profundidade 1, então porque tem um caminho até a raiz. A raiz é 0 porque não tem nenhum caminho para chegar nela, já estou nela. E nesse caso do D, né, então, pegando esse mesmo exemplo, né, o caminho de A, B e D, assim como nós falamos que tem comprimento 2, a profundidade aqui também é 2. Ah, então a profundidade é a mesma coisa que comprimento? Não, não é, porque a profundidade é o quão longe eu consigo chegar, né, até aquele nó. A profundidade de D é 2. Mas o caminho de A até D, nesse caso também é 2, mas nem sempre. Ele pode percorrer caminhos diferentes, né, dependendo do tipo de árvore e tudo mais, para chegar aqui, né, dependendo da estratégia de busca, se nós estivermos fazendo uma busca. Então, eu posso passar de várias formas, navegar de várias formas da árvore para chegar da raiz até o nó. Se eu for dessa forma, né, através de navegando sempre seus da raiz para o nó descendente, do nó descendente para o descendente, até chegar no elemento, naturalmente o comprimento vai ser igual à profundidade, né? Mas nem sempre essas palavras significam a mesma coisa. Às vezes eu posso ter comprimentos medidos através de caminhos diferentes. Então, nesse caso, o comprimento é igual à profundidade apenas porque o caminho, né, que eu estou percorrendo é o mesmo para chegar do A até o D. A altura da árvore, né, como eu já falei antes, já no início, é a profundidade máxima de um nó na árvore. Então, essa árvore aqui tem profundidade 2, porque nós temos um caminho que vai do A até o B, ou do A até o C, e temos outro caminho que vai do B até o D, B até o E, né? São dois caminhos aqui, ou um que vai do C até o F. Então, para eu sair do A e ir para uma das folhas, da raiz até uma das folhas, o máximo que eu vou percorrer de caminho são 2, né? Se for fazer uma busca em profundidade, se for sempre descendo, né? A, B, E, 2 caminhos. A, B, B, E. A, C, F, A, C, C, F, 2 caminhos. Então, nossa altura, nesse caso aqui, seria 2. Como eu falei antes, né? Só para reforçar, se nós tivéssemos, por exemplo, do nó D, tivéssemos um ramo aqui, a altura seria 3. Mesmo que E não tivesse mais filhos, que F não tivesse mais filhos e que C não tenha árvores à direita também. Nós sempre vamos pegar a folha mais distante da raiz para definir a altura dessa árvore. É por isso, né, que a profundidade máxima de um nó se representa a sua altura. Tem outro termo também que seria a aridade da árvore, que é o que eu falei um pouquinho antes também, né, que seria o grau máximo de um nó. Então, como eu falei para vocês, uma árvore binária, ela tem apenas 2 nós, no máximo 2 nós para cada um dos seus nós, 2 nós filhos, né, para cada nó, designados, né, esquerdo ou direito. Então, ela tem aridade 2. A raiz ela pode ter B e C, ou seja, um fio esquerdo e um fio direita. O B ele pode ter o D e o F, o fio esquerdo e o fio direita. E o C pode ter o F e, por exemplo, o G, né, fio esquerda ou a direita. Nesse caso aqui, C tem só um fio esquerdo. Não tem problema. Ele só não pode ter mais do que 2. Então, para implementar isso, né, uma árvore binária, né, então nós que agora já estamos falando de árvores binárias, que são aquelas que têm aridade 2, a árvore binária, né, ela pode ser implementada de uma forma mais genérica, assim, né, os valores podem ser inteiros, string ou qualquer tipo de objeto dentro de cada um dos seus nós. Então, o que nós vamos ter nessa árvore, né, vamos chamar de T, porque o tipo é genérico. Então, imagine que onde tem um T que poderia ser um int, poderia ser uma string, enfim, pode ser uma árvore de qualquer tipo, tá? Nós vamos usar só o T para ilustrar que pode ser genérico. Então, uma árvore, né, de tipo genérico, ela vai ter que ter o seu valor, né, o valor do nó. Então, na verdade, nós estamos não falando de uma árvore aqui específica, né, mas de um dos seus nós. Vamos começar implementando um nó da árvore, para depois definir a árvore por si só. Então, nós vamos ter que ter uma classe, por exemplo, btnode, né, em Java. Binary Tree, árvore binária, né, node. Nó de árvore binária, né, seria essa classe que nós temos no Java. Ela tem que ter, inicialmente, né, e elementarmente, 3 valores. Se nós olharmos para essa árvore aqui e imaginarmos o nó A, quais seriam os 3 valores que ela tem que ter? Bom, esse nó ele tem que ter um valor, né, dele mesmo, que seria a letra A. Então, esse nó aqui carrega a letra A, que é o seu valor. Imaginando que nesse caso é um char apenas, né, porque é apenas um elemento, pode ser uma palavra, enfim, pode ser qualquer coisa. Mas, então, obrigatoriamente, nós temos que ter um valor para esse nó, e ele também tem que saber quem são os filhos dele. Então, o A, ele tem filho à esquerda e um filho à direita. Então, nós temos 3 elementos
três atributos que esse nó tem que ter. Então, vendo aqui, né, nós temos o valor, que seria A naquele caso, seus nós à esquerda e o seu nó à esquerda, né, e o seu nó à direita. Então, notem que eu não preciso ter toda a árvore, eu não preciso que o A conheça toda a árvore, eu não preciso ter todo um conjunto de nós à esquerda e um conjunto de nós à direita, quando eu tenho modelando apenas o nó A. O nó A, ele tem apenas o filho esquerdo e o filho da direita. Eu não preciso dizer que ele tem netos nesse caso aqui, né? Eu apenas digo que ele tem o filho da esquerda e o filho da direita. Por que isso? Porque quando eu estiver usando aquela mesma classe, chamada de nó de árvore binária, né, nós chamamos aqui de btnode. Então, se a nossa classe btnode, nós vamos instanciar aqui o nó A, ok, tem o valor dele que é A, tem o filho à esquerda que é B e o filho à direita que é C. Né? Então, para o filho à esquerda e filho à direita, eu vou usar o mesmo tipo de dados. Olha só, o btnode, que é o tipo do nó, né, classe nó, vai servir para definir o tipo da minha árvore, né, da esquerda e da direita também. Então, notem que eu não preciso ter um array, uma lista, uma árvore. Eu apenas vou ter um nó guardado em cada nó. Por que isso? Porque se eu olhar o nó B também, o que o B precisa ter? A mesma coisa que o A. Ele precisa ter o seu valor, que é B, precisa conhecer seu filho da esquerda, que é D, e seu filho da direita, que é o E. Então, um nó, ele sempre tem que conhecer os seus filhos e o seu valor. Resumindo, é isso. O nó tem um valor, que ele mesmo carrega, e tem não o valor do filho, ele tem o filho. Notem que aqui não é ter o tipo do left e do right. Então, por exemplo, o nó A, ele não carrega o valor A, B, C. Ele carrega o valor A, e carrega uma referência do nó, que é o nó que tem valor B, e uma referência do nó que tem valor C. O tipo de dados desses nós B e C é o mesmo tipo do A. Então, por isso que aqui nós temos T, né, que representa um valor, uma string, inteiro, qualquer coisa, e temos os btnode, que são nós. Então, tem um nó à esquerda, um nó à direita e um valor de qualquer tipo, que é o valor que ele mesmo guarda. Isso não é só a raiz, né? Eu estou dando exemplo do nó, mas todos os nós vão ter essa mesma estrutura, podendo ser nulos, eventualmente, né, os valores, caso não tenham nós à esquerda, nós filhos à esquerda e nós filhos à direita. O construtor dessa árvore, basicamente, vai inicializar isso que eu estou falando, né? Vai receber, então, o seu valor, V, né, valor, vai atribuir o left e o right, né? Vai pegar um nodo, né, que é o da esquerda, e vai atribuir, porque ele chama de left aqui nessa variável left, né? Que é do tipo btnode. E aqui ele chamou de L, né, o left. E o nodo direito ele vai chamar de right, né? Ele está abreviando com R, então, no construtor, né? Então, eu vou passar um V, L, R. O V é o valor da árvore, por exemplo, A, o valor do nó, né? O valor do nó que eu estou instanciando. Então, se eu for instanciar a raiz do construtor, eu vou ter que passar a letra A e vou ter que passar os seus dois nós, nó da esquerda e nó da direita, que seria A, B e C. Passo o valor letra A, nó esquerda e nó da direita. Tirou a referência do nó B, referência do nó C. Beleza? Então, essa é a ideia, né, para conseguir instanciar, né, esse aqui é o construtor, para que nós conseguimos implementar um nó da nossa árvore. Temos getters e setters, né? Como sempre, né, nós temos os nossos atributos, temos os nossos métodos para manipular. Não vou gastar muito tempo explicando getter e setter, porque vocês já conhecem isso. É basicamente, então, as formas de recuperar os valores daqueles três tipos de dados que nós temos ali em cima, naqueles três variáveis, aqueles três parâmetros, né? E a partir dessas três variáveis que nós temos ali, né, nós vamos ter atributos, né, variáveis, parâmetros, enfim. Desses três atributos, nós vamos ter aqui nossos 6 métodos, né? 3 para recuperar o valor e 3 para manipular, né? Para atribuir o valor para aqueles atributos. Beleza, nós temos então o btnode. Btnode, né, aquele método que nós implementamos agora, que tem a referência para os seus filhos e o valor para o seu próprio nó. E além disso, nós temos que ter uma segunda classe chamada btree, que seria a binary tree, né? Então, nós temos a classe que representa a árvore em si. Bom, como é que eu implemento uma árvore? O que uma árvore precisa saber, né? Bom, para implementar uma árvore, né, eu vou precisar ter uma referência para sua raiz. Assim como uma lista ligada, por exemplo, também tem uma referência, né, para o primeiro valor, né, da primeiro nó daquela lista, para saber onde começa ela. Né?
Então, a nossa árvore, eu tenho que... Quando eu tenho uma árvore, né, uma das informações que eu tenho dessa árvore aqui, por exemplo, é a raiz. Onde ela começa? Ah, começa na letra A. Bom, então a minha classe BP3, que é B3, na verdade, né, que é a minha classe de árvore binária, ela vai ter uma referência de root, né, que seria a minha árvore raiz, a raiz da minha árvore também. Então eu tenho um nó, btnode, né, assim como a classe que eu implementei anteriormente, e o valor desse btnode vai ser, né, a minha raiz. Quando eu inicializo uma árvore, ela tem a raiz nula, né? Ela começa sem raiz porque não tem nenhum valor. Se eu inicializei uma árvore, ela não recebeu seus nós ainda. A partir daí eu consigo usar os métodos getSet. Né? Então, primeiramente, eu tenho que dar um set root, né? Para instanciar um novo nodo, né? E atribuir esse nodo ou nó. Palavra nodo, palavra nó são similares, são sinônimos, tá? Então, para atribuir um novo nó para essa árvore na posição de raiz, eu dou um set root e passo, né, esse bt node, beleza? E para eu recuperar, né, essa raiz, eu vou dar um get root, né, que naturalmente vai me retornar também aquele valor. Aquela mesma ideia, né, que são apenas alguns métodos get sets, eu tenho aqui a minha raiz. Como é que eu sei se uma árvore está vazia ou não? Se minha árvore tem pelo menos um nó ou se não tem, né? Bom, se ela tem pelo menos um nó, significa que ela tem que ter uma raiz. Se tiver apenas um nó, esse nó vai ser a raiz. Se tiver mais nós, vai ser a raiz e seus filhos à esquerda e filhos à direita. Então, para ver se uma árvore possui ou não nós, eu vou chamar um método exemplo, ou seja, está vazia. Né? Se ela me retornar eu vou ter essa é do tipo booleano, né, o retorno, então para isso eu vou ter que fazer uma verificação. Se ela me retornar true, significa que a raiz está nula, né? Ou seja, se a raiz estiver nula, vai me retornar que a árvore está vazia, vai retornar verdadeiro. Se a raiz, né, for diferente de nula, ou seja, esse igual aqui é o mesmo que a gente usa no if. Nesse caso, quando você usa direto no return, assim, não é necessário fazer um if, por exemplo, tá? Só para se alguém não entendeu essa estrutura, né, esse retorno aqui, ele está usando root, raiz, igual, null. Então, ele vai basicamente ver se isso aqui é verdade. Quando usa dois iguais, é uma comparação. Vai comparar a raiz com o nulo. Se essa comparação for bem sucedida, se a raiz realmente for nula, vai retornar verdadeiro, true. Caso contrário, retorna falso. Então, se tiver pelo menos um elemento na árvore, root não vai ser igual a null. Então, a resposta, né, o retorno desse método exempt vai ser false. Né? Vai estar falso, então quer dizer que tem elementos na árvore. A árvore não está vazia. Está vazia? False? Não está vazia, então. Beleza? Árvores binárias, nas árvores binárias nós temos também a questão de numeração de nós. Né? Como é que nós poderíamos numerar os nós de uma árvore? Como tem aqui, por exemplo, né? O nó raiz é 1, naturalmente. Depois nós temos o 2, que é o B, o 3, que é o C, e assim por diante. Como é que nós poderíamos numerar isso? Né? Nós vamos estudar uma coisa agora que nós até agora não estudamos, nessa disciplina, pelo menos. Né? Pelo menos não nas nossas aulas síncronas. Talvez vocês tenham lido alguma coisa já, ou visto esse termo nos vídeos, mas o que nós precisamos fazer é usar métodos recursivos. A questão de métodos recursivos é bastante utilizada quando nós mexemos com árvores, né? Quando manipulamos árvores. Então, para nós numerarmos a nossa árvore binária, nós vamos ter um método que conta o número de nós, né? Por exemplo, né, se ela tem 6 nós, nós vamos dizer que o nó A é 1, o B é o 2, o C é o 3, D, E são 4 e 5, e o F é o 6. Nós vamos sempre contar da esquerda para a direita, nesse caso. Nós vamos criar um método recursivo, então. Agora eu vou explicar o que é um método recursivo. E ele tem alguns casos, né? O caso base é quando a árvore está vazia. Se a árvore está vazia, ele já vai me retornar 0. Não tem nenhum nó. E o caso recursivo é quando a árvore, né, o número da árvore é igual a 1 mais o número de nós da subárvore da esquerda mais o número de nós da árvore direita. Ou seja, se a árvore não está vazia, eu vou começar a contar da raiz, tenho 1, e depois eu vou começar a contar a subárvore da esquerda, 2, 3, 4, e a minha subárvore da direita, 5, 6. Então, a quantidade total que eu tenho é essa, né? Mas o caminho que eu vou recorrer para contar não necessariamente vai ser esse que eu mostrei para vocês, né? 1, 2, 3, 4, né? Nesse caso seria 1, 2, 4, 5. Né? Não necessariamente é esse, assim, de profundidade, que foi aquele que eu mostrei para vocês anteriormente, para ver, por exemplo, o comprimento da árvore. Eu vou fazer uma busca em profundidade. A, B e D. O comprimento aqui é 2.
Então, o caminho que eu estou percorrendo aqui, de A até D, é A, B, D. Porém, notem que se eu for seguir esse caminho assim, A, B, C, D, né, o caminho de A até B, né, ele vai ser um pouco mais longo. Porque vai passar por B, vai passar por C, depois vai chegar no D. Certo? Mas a questão aqui, então, só para ser objetivo nessa parte, é que a altura, ou na verdade o número de nós dessa árvore, que é diferente da altura, né? A altura seria 2. O número de nós dessa árvore, ela vai ser... eu vou ter que percorrer esses nós para contar. Né? E uma das formas que eu posso fazer isso é através de recursividade. Recursividade é quando um método ele pode chamar ele mesmo várias vezes. E o retorno dessa chamada desse método, né, que foi chamado por ele mesmo, vai ser processado, né, quantas vezes foram necessárias. Né? Para ficar um pouco mais né, prático isso que eu estou falando, eu vou mostrar um exemplo de código aqui, tá? Nós vamos sempre contar da raiz. Para contar o número de nós, vamos começar da raiz. Nós temos que ter um método number nodes, por exemplo, que vai contar quantos nós tem aquela árvore, né? E esse método vai fazer parte da nossa classe B-tree, binary tree, certo? Então, por exemplo, se nós vamos instanciar aquela árvore como T, né? Nós vamos chamar t.numberNodes para contar quantos nós tem. Esse método vai ser um método auxiliar. Vai ter dois métodos, tá? Esse aqui vai ser um método público, o numberNodes, mas ele vai precisar de um método auxiliar que é privado também. E esse método auxiliar ele vai ser recursivo. Então, se eu for chamar o número de nodes, né, da árvore, o number nodes, basicamente eu faço isso aqui, o método. Um método bastante simples. Public int, porque o número total de nós é um inteiro, né, é um número inteiro. Né, number nodes, que é o nome do meu método, ele vai retornar numberNodes.root. Ele está chamando ele mesmo? Não, não é ele mesmo. Por que não é ele mesmo? Porque ele tem uma outra assinatura aqui. Né? Eu estou passando... O meu numberNodes público, ele não recebe, né, nenhum parâmetro como entrada. Mas ele tem um método auxiliar, né, que tem o mesmo nome, que recebe um parâmetro do tipo BT node, né, binary tree node, que é o nó de uma árvore. Então, como eu falei, a gente sempre começa a contar a raiz. Então, quando o meu usuário lá, né, ou quando uma classe externa chama number nodes, sem passar nenhum parâmetro, para minha binary tree, né, a minha árvore binária, binary tree, ela vai ter que chamar o seu método auxiliar passando a sua raiz. E ela sabe que é a raiz porque um binary tree, né, um dos atributos que tem é a root, né, é a sua raiz. Então, ela vai chamar esse método auxiliar, que é privado, justamente porque não é um método auxiliar, né, ninguém vai chamar ele a não ser a própria classe, então por isso que é privado, né. Então, quando nós chamamos o number nodes, nós vamos começar a contagem. Como é que faz a contagem, então? Bom, primeira coisa, vamos ver se nosso n, né, se nosso nó que está sendo passado é vazio, é nulo, né? Então, por exemplo, se a nossa árvore ela tiver como raiz um valor nulo, ou seja, ela não tem raiz, que significa que ela não tem mais nada, né? Se não tem raiz, ela também não pode ter nenhum nó nessa árvore. Se for nulo, então ela já vai retornar inicialmente de cara, assim, é zero. Se a raiz está nula, o número de nós nessa árvore é zero. Então já retorna zero, beleza? Caso esse if que não se satisfaça, né, isso não aconteça, ele não vai retornar zero e vai para a próxima linha. Qual vai ser o retorno desse método? Bom, vai ser 1, né, porque se a raiz não está nula, então já vamos começar a contar a raiz. Né? 1, que seria a raiz, mais o número de nós à esquerda, mais o número de nós à direita. Né? Então, isso aqui é basicamente aquilo que nós falamos no slide anterior. Vamos contar, por exemplo, aqui. É 1, né? Quantos nós tem essa árvore? 1 mais 1, 2, 3, 1, 2. Então é 1 mais 3 mais 2, que dá 6. Né? Tá aqui embaixo a fórmula. Né? 1, que é a raiz, mais BDE, né, que seriam os nossos que estão à esquerda, mais CF, os nossos que estão à direita. A mesma coisa que está ilustrado aqui é o que está sendo feito nessa linha de código. Porém, é aqui que entra a recursividade. A escrita do método é bastante simples. Entender ele, às vezes, pode ser complexo para quem não está acostumado com recursividade. Mas vocês vão ver que a lógica é bastante simples também. O que acontece nesse pedacinho de código aqui? numberNodes.n.getLeft. Bom, o que é n.getLeft? N é a referência do nó que eu estou
olhando aqui, né? Então, se eu começar a contar pela raiz, primeira vez que eu chamar esse método aqui, meu n vai ser minha árvore raiz. Quando nós temos a nossa árvore raiz aqui no início, então nós vamos chamar n getLeft para ter toda a nossa subárvore à esquerda dessa raiz. E além disso, né, nós vamos somar esse valor com o nosso number nodes, né, chamando novamente o mesmo método, passando n.getRight, que seria também todos os elementos, né, toda a subárvore que tem à direita da nossa raiz. Então, na primeira linha, quando nós estamos iniciando, né, a nossa contagem da árvore, nós temos o A, vamos dar o n.getRight, vamos pegar todos os elementos à direita, que seria toda essa árvore aqui, né? E n.getLeft, vamos ter todos os elementos à esquerda. A subárvore B, D e E. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui, né, quando eu chamo na primeira vez, é que nós vamos ter essa chamada aqui, o numberNodes.n.getLeft, ele vai chamar esse mesmo método. Então, dentro dessa chamada de método que nós estamos passando a raiz como parâmetro, nós vamos chamar novamente esse mesmo método passando o nosso nó, né, da esquerda como parâmetro. Quando nós tivermos o nosso nó da esquerda, no B, ele vai fazer a mesma coisa passando o D, porque seria o seu primeiro nó à esquerda. Isso é recursividade. Então, nós estamos aqui no nosso método A, né, nosso nó A. Né? Vamos chamar o number nodes passando o B. O B ele vai chamar o number nodes passando o D. E o D vai chamar o number nodes passando o nulo. Né? Quando ele está nulo, ele vai retornar, né, como eu mostrei para vocês aqui, e quando está nulo, né, o nó que for passado como parâmetro for nulo, vai retornar zero. Então, automaticamente, ele não vai contar mais quando chegar lá. Então, ele vai chegar a... já vai contar 1 aqui, né? Vai para o B. O B, ele vai contar a quantidade de filhos que ele tem. Vai perguntar para o D, quantos filhos tu tem? Ele vai ver que não tem nenhum. Então, ele vai começar a voltar retornando. O D, ele vai retornar que não tem nenhum filho. Então, o B vai saber que ele só tem um filho abaixo dele, né? Para a esquerda. O B vai saber que só tem um filho abaixo dele para a direita, porque o E também retornou nulo nesse momento, né? Então, os dois retornaram nulo para o B. O B sabe que ele só tem 2 filhos. Ele vai contar ele mesmo, né? Retornando para o A. Então, quando aquela primeira chamada do A, né? O get... aqui. O get number nodes, né? Passando à esquerda. Quando isso aqui já chegar no retorno, quando acabar a recursividade, o resultado vai ser 1, mais 1, mais 1. Então, vai ser 3. Né? Então, tem 3 filhos à esquerda. Quando ele fizer isso, né, com get number nodes passando n.getRight, acontece a mesma coisa, só que a navegação vai ser para a direita. Então, esse n.getRight aqui, quando eu passo a raiz, né, a primeira vez que ele vai ser chamado, ele vai estar sendo... O nó que vai ser passado como parâmetro é o C. Né? Então, o A vai passar para o C. O C, né, ele vai chamar o getRight, é sempre nessa mesma lógica. O getLeft, esquerda, mais getRight para a direita. Né? Então, quando o C chamar o getRight, não vai ter nada. Né? Então, ele só vai contar, nesse caso, o left, só a sua esquerda. Né? O F, quando ele vai chamar o getRight e getLeft, vai ser sempre, o retorno vai ser zero para os dois, né? Porque ele não tem nenhum filho à esquerda, nenhum filho à direita. Então, automaticamente, o retorno do get nodes left, né, do C, vai ser 1. Porque o F vai dizer que só tem um nó, né? Ele não tem nenhum filho, então isso vai retornar ele mesmo. Então, o C vai retornar ele e mais o F para o A, né? Então, a chamada, né, o resultado final da minha chamada vai ser que o A get number nodes get right vai ser 2. 1, 2. A esquerda vai ser 3. 1, 2, 3. Então, essa é a estrutura básica. Assim. Como eu falei, às vezes pode ser um pouco complexo de compreender para quem não está familiar com recursividade, mas a ideia base aqui é que é um único método que ele é chamado por todos os nós. E cada nó, ele vai chamar esse método passando os seus filhos. O seu nó da esquerda, o seu nó da direita. É por isso que tem o number nodes n.getLeft e n.getRight. Note que esse number nodes aqui e esse aqui é o mesmo esse aqui. Então, o comportamento desse método number nodes é basicamente somar 1, né, que é ele mesmo, mais a quantidade de nós reportados pelo sinal da esquerda,
mais a quantidade de nós reportado pelo nó da direita. Então, vindo de baixo para cima, né? O D vai retornar 1, que é ele mesmo, mais a quantidade de nós à esquerda, que é 0, mais a quantidade de nós à direita, que é 0. Então, o D vai retornar apenas 1. O E é a mesma coisa, né? Não tem nós à esquerda nem à direita, vai retornar apenas 1, que é ele mesmo. Então, a chamada do B, né? Quando o B chamou get number nodes, à esquerda e à direita, ele vai receber, né, o retorno de 1 do D, 1 de B. Olha o que ele faz aqui, né? Ele vai somar o dele, 1, mais, o dele que é 1, mais o número de nós à esquerda, mais o número de nós à direita. Então é 1, mais 1, mais 1, 3. O C vai ter apenas o da esquerda, porque o da direita é nulo. 2. 1, né, que é o F, e ele mesmo 2. O A, né, que é a raiz, vai ter como retorno final, então 3 mais 2, 5, mais ele mesmo 6. Então é assim que nós conseguimos ter, né, o número total de nós de uma árvore. Então, depois dá para vocês implementar isso aqui também, a gente vai ver nas próximas aulas a implementação. Então essa implementação basicamente, essas duas linhas de códigos aqui, né, que como eu falei, ela pode parecer complexo, assim, mas na verdade é bastante simples, é suficiente para percorrer toda a nossa árvore contando, numerando os nós. Então, um método recursivo, né, que a gente acabou de usar aqui, ele pode ser usado para várias outras coisas quando se fala de árvore também. Não só para numerar, né, os seus nós. Ele pode ser usado também para fazer algumas outras coisas, como, por exemplo, definir a altura de uma árvore. Vai mudar ligeiramente aqui a forma de fazer isso. Eu também vou precisar percorrer todos os meus nós da árvore, porém, ao invés de eu somar sempre, né, os meus nós da esquerda, a quantidade de nós da esquerda com a quantidade de nós da direita, eu vou apenas somar, eu apenas vou considerar, na verdade, o valor máximo. Porque a altura da árvore, ela não é 6, né? A árvore tem 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a quantidade total, o número de nós é 6. Mas a altura é 2. Porque a altura, né, como eu falei antes, é o caminho total desde a sua raiz até as suas folhas. Até a sua folha mais distante, né? Então, se eu começar do A e for até o D, eu vou passar pelo B, D. Então, tem dois caminhos aqui. A, B e D são dois ramos, né, que eu vou passar nesse caminho, na verdade, né? É um caminho com dois ramos. Então, a distância aqui, né, vai ser 2, o comprimento aqui vai ser 2. Mesma coisa para chegar nos outros nós, E e F, né? Então, a altura da minha árvore vai ser 2, porque as folhas mais distantes que eu tenho da raiz, elas têm tamanho 2. Se o F tivesse mais um filho G aqui, então minha árvore tem altura 3. Nesse caso aqui, ela tem 2. Como é que eu faço, então, para contar essa altura de uma árvore, né, a partir da recursividade? Bom, é basicamente esse exemplo que tem aqui embaixo, né? A gente vai programar basicamente isso que está escrito aqui. A altura de uma árvore vai ser 1, porque vou começar a contar a raiz, né? Mais a altura máxima da esquerda, mais a altura máxima da direita. Né? Então, se nós olharmos aqui, né? Bom, tem ainda duas hipóteses, né? No nosso caso base. Ou a árvore tem altura 0, né? Se ela parar numa folha, então a raiz ela já não conta, né? Então ela vai. A árvore de altura 1 significa que ela tem apenas 2 filhos, e a árvore de altura 2 ela tem pelo menos um filho, né? Para cada um dos filhos da raiz. Então, se eu tiver pelo menos o D aqui, sem ter o D e o F, por exemplo, já é suficiente para minha árvore ter altura 2. Então, no meu caso base é quando eu paro numa folha. Por exemplo, a minha raiz já é folha, ela não tem nenhum filho. Então ela vai retornar 0. Se a raiz tiver filhos, então nossa árvore pelo menos vai ter que ter 1 ou 2, né, de altura, ou 3, enfim. Pelo menos a altura maior que 0 ela vai ter, porque ela tem filhos. Se a árvore tiver nula, ela tem que retornar menos 1. Então sempre que eu estou no nó, e esse nó não tem nenhum filho, né, e ele também não tem valor, ele vai tornar menos 1. Se ele apenas não tem filho, ele vai tornar 0. Se ele tiver filhos, né, ele vai retornar a quantidade máxima do caminho até o seu filho mais longo. Então vamos ver isso aqui na programação também de uma forma mais prática para ficar mais fácil de entender. O deep, né, é para ser o método de calcular a altura dela, ele também vai usar um auxiliar recursivo. Então, minha classe externa ou meu usuário vai chamar um método público div, e esse método tem retorno inteiro, né? E esse método aqui ele vai chamar o seu método auxiliar, que tem o mesmo nome, passando aqui como parâmetro a raiz da árvore.
Então, ele sempre começa com a raiz da árvore e depois vai passando os filhos. Da mesma forma que nós fizemos antes na hora de calcular o comprimento, né? De calcular, na verdade, a quantidade de nós, não é o comprimento, é a quantidade de nós que tem a nossa árvore. Então, para nós conseguirmos calcular a altura dessa árvore, nós também vamos ter que navegar em todos os seus nós, passando os nós da esquerda e da direita de cada elemento, começando da raiz. Então, o que a gente faz? Bom, estamos na raiz, lá no nosso elemento A, por exemplo. Vamos passar, então, deve, passando a raiz. Vamos verificar, primeiramente, se esse nó, né, que no caso é a raiz, ele é nulo. Se for nulo, eu já vou retornar menos 1. Então, já acabou aqui, a minha árvore está nula, então o tamanho dela é menos 1. Está negativo. Se não tiver nulo, vai retornar 1, né, mais a quantidade de nós à esquerda, mais a quantidade de nós à direita. Só que aqui não é mais, na verdade, né? Tem um math.max. Esse math.max, ele pega o máximo, né? Então, ele vai passar a quantidade de nós à esquerda, a quantidade de nós à direita, né? A profundidade, na verdade. Estou falando quantidade de nós, mas na verdade não é quantidade, é a profundidade, tá? Só para exemplificar, a quantidade de nós à esquerda seria, né, 1, 2, 3. A profundidade é 2, porque posso ter A, B, C, A, B e D, que tem profundidade 2, ou A, B, D, profundidade 2 também, tá? Então, minha profundidade à esquerda é 2. A quantidade de nós, que foi que nós vimos antes, ela sim vai ser 3, né? 1, 2, 3. Beleza? Então, só para não confundir esses termos. Então, na verdade, o que nós queremos aqui é, a partir do nó A, saber qual é a profundidade que tem à esquerda, que seria 2, que é a profundidade maior que tem, e qual a profundidade que tem à direita. Para fazer isso, né, nós vamos fazer de forma recursiva, perguntando para cada nó quantos nós ele tem à esquerda e quantos ele tem à direita. E a partir daí, né, cada nó vai decidir se ele vai considerar a resposta que ele teve à esquerda ou à direita, dependendo de qual delas que é maior. Por isso que tem um max aqui. Então, a minha árvore A, né, nesse caso, ela vai ter 2 nos dois casos. Vai saber que a altura à esquerda e a altura à direita, em ambos os casos, vai ser 2, né? Vai ser 1, na verdade, né? Porque ela não vai contar ela mesma. Então, por exemplo, o B, ele tem altura... a subárvore B, né? Ela tem altura 1, porque do B posso ir até o E, ou do B até o E. Então, é um caminho que eu tenho para percorrer, né? É um ramo que eu tenho para percorrer até a folha. 1. E o C é a mesma coisa. Então, os dois vão retornar 1, né? Então, a minha árvore, se eu for ver o máximo entre B e C, vai ser 1. Continua 1, né? Porque os dois têm 1. Os dois têm a mesma quantidade de ramos para percorrer até chegar na folha. Então, estando em B ou estando em C, eu vou percorrer um ramo para chegar na sua folha, sua extremidade máxima da árvore. Então, quando eu faço essa comparação aqui, né? A esquerda vai ter 1, a direita vai ter 1, né? E eu vou somar mais 1, que seria, então, o nó atual, né? Quando eu estou na raiz e vou somar os seus nós filhos, né? Eu já sei que ela tem pelo menos profundidade de 1. Somo com mais 1, vai retornar 2. Então, a profundidade da árvore, dessa árvore aqui é 2. Né? Se nós estivermos na árvore F, por exemplo, no nó F, e chamarmos esse método aqui, né? Eu vou passar, né, o que eu vou passar, né, como parâmetro, né, para os seus nós da esquerda e da direita? Nulo, né? Vou passar nulo para a esquerda, nulo para a direita. Então, qual que é a profundidade do F até a raiz, né? Como é nula, não tem nenhum filho, vai retornar menos 1. Aí para a direita, menos 1 também, porque não tem nenhum filho. Não tem ramos à direita nem à esquerda. Então, o menos 1, né, com mais 1, porque sempre vai somar 1, né? Cada nó ele vai somar 1 mais o resultado dos seus filhos. Né? Então, nesse caso, como foi menos 1 o resultado desse nGetLeft e nGetRight, né, passados para o método diff, o resultado vai ser 0, né, quando nós perguntarmos para o f qual a distância dele até a raiz. Até a raiz não, até a folha. É 0, porque ele já é a folha. Né? Então, o 0 vai retornar, ele vai dizer para o C, olha, minha distância até a folha é 0. Então, o C vai saber, bom, a minha distância até a folha é 1. Se a do F é 0, então significa que o F é a folha. Então, a minha distância até a folha, até acabar a árvore, a folha mais longa que tem é F a partir de mim. Então, é 1. Ou A, você vai responder para o A. A minha distância máxima até a folha é 1. Então, o A vai saber, bom, indo pela direita, eu vou ter a distância de eu até a C, que é 1 também, mais a distância de C até a folha, que é 1 também. Então, eu sei que para eu acabar, para chegar na folha mais distante que eu tenho à direita, vai ser 2. Eu até C, C até F.
Então a recursividade é isso, é como se cada nó fosse perguntando para os seus nossos filhos qual é a distância que ele tem até a folha. Se nós estivéssemos naquele caso anterior, onde nós estivéssemos contando os nós, eu perguntaria para os meus filhos. O A perguntaria, B, quantos filhos tu tem? B vai dizer, eu tenho 2. Por que ele sabe que tem 2? Porque o B perguntou para o D. D, quantos filhos tu tem? D vai dizer, não tem nenhum. O E vai dizer, não tenho nenhum. Então o B vai saber que ele só tem 2. Ele vai dizer, olha, aqui tem 2 mais eu. Então o A vai saber, bom, se ele tem 2 mais ele tem 3. A partir da minha esquerda eu tenho 3 nós. Né? Então a quantidade é isso. A profundidade é eu perguntar, bom, qual é a distância até a folha mais longa, B? A minha distância até a folha mais longa, eu não sei, eu vou perguntar para o D e para o E. D, qual que é a distância até a folha mais longa? É 0, porque eu sou a folha mais longa para esse lado. O E vai dizer a mesma coisa. É 0, porque eu sou a distância mais, eu sou a folha mais longa, né, para esse lado. Então o B vai saber, bom, para eu chegar na folha mais distante que tem, eu vou percorrer que é ou D ou E, tanto faz. E vai dizer para o A, bom A, para chegar na folha por aqui é só mais um ramo. Então o A vai saber, bom, para chegar na folha para a esquerda, é um ramo a partir de B e um ramo para chegar no B. 1, 2. Então é isso que acontece com a recursividade. Ele vai perguntando e perguntando até chegar na ponta. Chegou na ponta, ele vai juntando as respostas. Então a chamada final do método A vai ser, nesse caso, 2. Porque ele sabe que tanto para a esquerda quanto para a direita, ele vai ter dois ramos para percorrer até chegar no final. Então a altura máxima dessa árvore é 2. E a altura máxima, na verdade, é o que chamamos de altura. Não existe esse termo altura máxima, na verdade. A altura máxima é a altura. A altura é o caminho máximo até a folha mais distante da árvore. E essa aqui é a implementação, então, usando a recursividade, que nós acabamos de ver. E para fazer buscas, né, procuras em árvores binárias, nós vamos dar um exemplo agora. Vamos começar com essa árvore, que tem como raiz o nó 5, e a esquerda tem 1, 8 e 6. A direita tem o 7 e 2. Nessa árvore, então, nós não temos, por exemplo, o elemento de número 3, mas nós temos o elemento de número 2. Né? Então, nós fôssemos fazer uma busca pelo número 3, nós teríamos que ter um resultado negativo. Né? Nós não temos, não está presente na árvore esse valor. Por exemplo, retornar um false. Se nós queremos buscar o 2, nós vamos saber, né, onde está esse 2 e vamos retornar verdadeiro, né, true. Então, para fazer isso, né, nós podemos também usar recursividade. Para criar um método recursivo que faça buscas em uma árvore, é bastante parecido com os métodos anteriores também. Né? Primeiramente, a gente vai ver se a árvore está vazia. Se a árvore está vazia, se a raiz está vazia, né? Se em vez de 5 não tem nada, está nulo, eu já sei que o valor não está lá, independente de qual é o valor. Está vazio ou não está lá. Né? Não tem como estar lá se está vazia a árvore. Então, já retornaria false de cara. Se o valor já estiver na raiz, eu já retorno no true de cara. Eu não preciso nem verificar mais nada. Eu só digo, tá aqui, toma. Por exemplo, se eu fizer uma busca pelo número 5, eu nem vou precisar percorrer essa árvore. Eu vou dizer, não, parei, 5? 5 é minha raiz, então sim, tá na árvore, você achou. E assim, mesma coisa, né, se estivesse nula. Não tá na árvore porque não tem para onde procurar aqui. Já procurei tudo, no caso só a raiz, e não tá aqui. Agora, se não tiver nulo e se não tiver na raiz, eu vou ter que fazer aquela velha, né, busca, aquela velha recursividade, perguntando para os métodos de baixo. Ou número 1, o 3 está aí? Não sei, eu vou perguntar para os meus filhos. Ou número 8, 3 está aí? Não, aqui não tem. Eu sou a folha, eu sei que não tem nenhum filho, então para cá não tem nenhum 3. A mesma coisa vai acontecer com todos os outros nós. Ou número 1, 3 está aí? Ele vai perguntar para o 8 e também para o 6. O 6 vai dizer que não está, né, porque o 6 não tem nenhum filho. Não tá. Eu tenho certeza que não tá porque eu não tenho nenhum filho. Se tá em outro lado da árvore, para cá não tá. Então o 5, né, vai continuar fazendo essa mesma busca, né, a mesma pergunta. Ou número 7, o 3 tá aí? Olha, só tem um filho, deixa eu perguntar para ele. Esse filho é 2. Não tá aqui o 3. Então retornaria falso no final das contas, né? E se fosse busca pelo 2, né, da mesma forma, o 7 conseguiria perguntar pro 2, né, e o 2, não, peraí, eu sou o 2. E aí o 7, não, ele tá aqui. O 5 ia saber, beleza, então eu tenho o número 2, porque o 7 disse que ele tá ali. Então é basicamente isso, uma árvore, a gente não tem a árvore toda mapeada, né, de uma vez só. Cada nó, ele conhece os 2 filhos. Então, quando eu quero uma informação da árvore, eu tenho que perguntar para os filhos. Se ele não sabe, ele vai perguntar para os filhos. Se ele não sabe, ele pergunta para os filhos, até que aquele filho não tem mais filho, que é as folhas, né? Se a folha não tem mais filho, ele vai começar, vai acabar a recursividade. Ele vai dizer, não tem, ou senão vai dizer, tem.
ou vai retornar um número, enfim, vai retornar alguma coisa, porque eu cheguei no fim daquele caminho, né? E a mesma coisa acontece para cada um dos caminhos, e cada nó, então, ele vai tomar decisões com base nas respostas que vêm do seu filho da esquerda e do seu filho da direita. Então, no caso recursivo aqui seria, bom, se não está na raiz, então verificamos se está na árvore da esquerda ou se está na árvore da direita. Né? Como é que faz essa busca, então? Nós vamos usar o método contains. Né? Vamos chamar o método de contains. E só lembrando também, né, que para comparar objetos, né, se nós tivermos inteiro, por exemplo, na árvore, por exemplo, usar o igual igual. Mas se nós formos comparar objetos, nós temos que usar o equals, né? Por exemplo, para comparar strings, para comparar objetos em si, qualquer tipo de objeto, nós usamos o equals em vez do igual igual, tá? Só para na hora de implementar não dar confusão. O igual igual ele serve para tipos primitivos, né? Por exemplo, inteiro, real, nós podemos usar o igual igual. Quando são tipos abstratos de dados, né, são objetos, nós usamos o equals. Bom, então o equals vai ser útil para a gente verificar se está ou não está determinado valor na nossa árvore. Nós vamos começar, né, como sempre, passando a raiz. Então, para eu chamar para uma árvore T, se eu quero saber se um elemento está na árvore T ou não, eu vou perguntar, né, eu vou passar aquele elemento, por exemplo, é uma árvore de pessoas. Vou passar a string Silvio e vou perguntar, vou dar um T, né, que seria a minha árvore, ponto contains, e passar Silvio. Estou assumindo que T é o valor da nossa árvore, né, porque T é de tree, né, em inglês, e antes também tinha esse exemplo. Então, nossa árvore tree, né, chamada de T, eu vou dar um t.contains e passar Silvio ali entre aspas duplas e tal, né? Para ver se essa árvore contém ou não tem o elemento Silvio. Bom, a minha árvore, ela vai ter implementado um método, novamente, né, auxiliar. Os métodos auxiliares são sempre privados, né? Eu vou sempre interagir com um método que só tem como entrada minha busca, né? O Silvio, né? Eu vou passar a string Silvio. Esse método contains, então, vai chamar o outro método contains, que é seu auxiliar. Né? Como uma árvore conhece a própria raiz, ela vai passar para esse método auxiliar o mesmo valor que ela recebeu e a sua raiz. Né? É isso que permite que esse método seja recursivo. Porque quando eu vou chamar, eu tenho que dizer por onde começa. Ele vai começar na raiz. Né? Toda vez que eu chamar o contains, eu digo por onde ele começa. Então, a sua própria raiz, ele também, a raiz primeiro vai ver se ela tem ou não tem, né? Se não tem, ela torna false, né? Se ela tiver nula, torna false. E se não for ela, se for ela, retorna true, né? Então, se não for nula e não for ela vai novamente usar o contains. Então, esse contains aqui é basicamente perguntar para os filhos se ele contém ou se ele não contém. Então, cada um dos filhos da árvore, ele vai dizer, bom, se eu for nulo, né? Se o filho for nulo, ele vai tornar falso. Não, aqui não tá. Se ele tiver filhos, ele vai chamar o contains de novo. Se ele tiver o valor, ele retorna true. Então, olha só, isso que eu falei aqui, ó. Essa pergunta que eu vou fazer para o 5. 5, o número 3 está aí? Né? Se o 5 for nulo, ele vai dizer não está aqui porque eu sou nulo, não tem nenhum valor aqui. Se o 5 for o 3, ele vai dizer sim, eu sou o 3. Né? No caso, o 5 não é o 3. Então, ele não vai dizer nem que ele é nulo, não vai dizer nem que não, nem que sim. Ele vai chamar o contains para o 1. Então, olha só, esse contains é sempre o nó.contains, né? 5, raiz, né? Você contém o número 3, ela sabe que ela não é o 3 e ela sabe que ela não está vazia. Mas ela não sabe se ela contém ou não, né? Mais para baixo. Então, eu vou chamar novamente o método contains, né, da minha árvore, passando como parâmetro 1, né, e o 7. Vou chamar duas vezes. Não, cada nó ele chama duas vezes, exceto, né, o 7, que ele só tem um nó, né? Só tem o 2. Então, o 5 vai chamar árvore, né, o t.contains, passando 1. 1, tu contém o 3? Se ele for o 3, ele retorna que sim. Se o 1 for nulo, né, se ele não tiver nada aqui, ele vai dizer que não. Né? E se ele não falar nem que sim, nem que não, ele vai ter que também perguntar. Árvore. Aí vai sempre passar, né, o nó abaixo, a esquerda e a direita também. Passando o nó 8. Por aí, né? Sub a árvore que tem o nó 8, contém o 3? O 8 vai dizer que não, né? Porque ele vai ter nulo nas pontas. Então, como funciona isso, né? O 8 vai perguntar para os seus filhos. O seu filho da esquerda vai dizer, não, aqui eu estou vazio, então não contém nada. O seu filho da direita vai dizer a mesma coisa, não, eu estou vazio, aqui não tem nada. Então o 8 vai dizer, olha, eu tenho dois vazios aqui, eu também não contenho o número 3, então o 3 não está aqui. Né? 1
Ele vai perguntar para o 6 também, o 6 vai dizer a mesma coisa que o 8. Então, o 1 vai dizer a mesma coisa também. Não, eu não contenho, eu não estou vazio, mas eu não contenho. Então, 5 aqui não está. E assim por diante. Então, e essa é a recursividade, essa é a ideia. Isso que eu falei ali na árvore, a gente pode ler a mesma coisa no código. Desde a raiz até os outros nós, acontece sempre a mesma coisa. A raiz vai ver se está nela, a raiz vai ver se ela é vazia, né, se ela está nula. Se está nela é sim, se está nula não. É só isso que o nó faz. O nó só sabe dizer se está nele ou se não está. Ou se ele está vazio, né? Se ele não está vazio, né, se ele tem filhos e se não está nele, ele vai sempre chamar um contents. Ele vai retornar o método que seus dois filhos, né, o retorno do método contents de novo, mas passando seus filhos como parâmetro. E aqui tem o ou, porque eu tenho que ver se está aqui ou se está ali. Se tiver um dos dois, pelo menos, já vou assumir que está, que faz parte do um nó filho daquele nó. Então, se na minha esquerda contém o valor que eu estou procurando, ou se na minha direita contém o valor que eu estou procurando, já basta. Não precisa ter um AND, por exemplo, aqui um E, né? Porque não tem que estar na esquerda e na direita ao mesmo tempo. Estando ou na esquerda ou na direita, já serve para eu dizer que sim, verdadeiro. Então, se um dos métodos me retornar verdadeiro abaixo, porque ele deu equals, né, e viu que o valor está nele mesmo, se um dos nós abaixo me retornar verdadeiro, o resultado desse nó aqui vai ser verdadeiro e todas as chamadas acima vai ser verdadeiro. Então, por exemplo, aqui se eu estou procurando o 2 e o 2 aqui me retornou verdadeiro, porque ele é o 2, o 7 vai retornar verdadeiro, né, porque o nó da esquerda retornou verdadeiro e da direita retornou falso, porque está nulo. Né? Então, falso ou verdadeiro, né, como é um ou, ele está pelo menos em um dos dois, né? Então o 2 retornou verdadeiro. O 7 ele sabe que está pelo menos em um dos dois, então vai retornar verdadeiro para o 5. Né? Mesma coisa o 5. O 5 perguntou para a esquerda e para a direita. Pelo menos um dos resultados foi verdadeiro. O 1 retornou falso e o 7 retornou verdadeiro. Ah, ele está abaixo? 1 ou no 7? Sim, está no 7, né? Então o ou aqui é por isso. Ou está para cá ou está para lá. Se o ou daqui é falso e o daqui é verdadeiro, então ok. Tanto faz que um disse que está falso, que não está lá. O que importa é que está para cá. Então o resultado da chamada do método recursivo aqui vai ser verdadeiro. Então, no final das contas, esse método que eu chamei aqui no início do contains, né, vai dizer que sim, contém. Verdadeiro. E como que escreve, então, em nós de uma árvore, né? Bom, antes disso, a gente vai falar que tem duas formas de... Mais de uma forma, na verdade, mais de duas, inclusive, de fazer pesquisas em uma árvore, né? Nós temos que passar por todos nós, né, para saber se está ou não está lá. Só que não necessariamente precisa ser daquela forma que eu falei. Aquela demonstração que eu dei agora, né, de cada filho pergunta para os seus filhos, se chama busca em profundidade. Ou seja, o A pergunta para o B, o A pergunta para o C. O B pergunta para o D pergunta para o E. Né? Depois ele vai retornando até chegar na raiz de novo. Isso é busca por profundidade. Existe também a pesquisa em largura. Né? A pesquisa em largura é aquela onde o A pergunta para o seu filho pergunta para o seu irmão, né, o filho do lado, e se não tiverem nenhum dos elementos dessa altura aqui, né, da altura 1, aí a gente começa a pesquisar na altura de baixo. Então, o primeiro filho da esquerda do filho da esquerda de A, que será o D, vai ver se está nele. Se não está, vai para o E. Se não está, vai para o F. Essa se chama pesquisa em largura. Né? Então, profundidade, eu vou de cima para baixo até acabar, volto. De cima para baixo até acabar, volto. E assim por diante. Na pesquisa por largura, eu olho primeiro a raiz, depois eu olho o primeiro nível de filhos, sem olhar os netos de A, né? Eu olho apenas os seus dois filhos. Se não tiverem nenhum dos seus dois filhos, eu vou olhar nos filhos dos filhos, e assim por diante. Então eu só vou descendo na árvore aqui, depois que eu já olhei todos os nós que estão na mesma altura. Então, pesquisa em profundidade, né? Nós vamos visitar todos os nós da subárvore de um filho, antes de visitar a subárvore de outro filho. Então eu vou zerar, vou ver se realmente não está para a esquerda, agora eu vou ver para a direita. É tipo isso. Aqui não. Aqui eu vou visitar nós por ordem crescente de profundidade. Eu nunca vou visitar um nó mais profundo, o F eu nunca vou visitar antes do B, por exemplo. Ou nunca vou visitar o E antes do C. Porque eu tenho que, primeiro, ter certeza que o que eu estou procurando, ele não está acima da árvore, em profundidade mais rasa. Isso aqui pode ser útil, né? Cada uma dessas buscas pode ser úteis dependendo da aplicação. Por exemplo, eu posso deixar os dados que eu mais vou utilizar, por exemplo, mais acima da árvore. Então vai ser mais rápido de eu encontrar se ele estiver mais próximo da raiz. Ou eu posso organizar alfabeticamente. Então, se eu tiver alfabeticamente,
de repente eu vou por esse caminho aqui, né, ou mais hierarquicamente, não necessariamente alfabético, mas hierárquico, por exemplo, eu acho que está num diretório específico, então eu vou primeiro procurar naquele diretório nos seus subdiretórios. Então faz sentido fazer uma pesquisa em profundidade. Agora, eu acho que está em uma dessas pastas aqui, né, pensando em diretórios também, está em um desses diretórios aqui, mas eu acho que não está muito abaixo, né, o primeiro está mais acima. Então faz mais sentido procurar em largura, né. Pesquisa em profundidade. Então, se nós escrevermos o nó, né, se nós formos percorrer essa árvore, escrevendo o nó que a gente está percorrendo a cada momento, né, assim como a gente está nessa figura, cada vez que eu visitar um nó, eu vou imprimir ele, eu imprimiria o A, depois o B, depois o D, depois eu imprimiria o E, né, porque eu sempre imprimo a primeira vez que eu passo por ele. Então, embora o D volte para o B e o B volte para o A, né, eu vou depois A, B e E, né, fazer a busca, e o E, então, é o que vem depois do B. Então, o resultado dessa busca por profundidade seria A, B, D, E, C, F, né? A, B, D, do E eu vou para o C, que A já está impresso, F. Essa seria a busca por profundidade, né? Isso equivale a dizer, escreve a raiz, então A, vou escrever o A, depois vou escrever toda a subárvore da esquerda, B, D, E, depois toda a subárvore da direita, C, F. É o que está escrito aqui, A, B, D, E, C, F. Né? Então essa é a forma de percorrer, né? Sempre da esquerda para a direita, isso é uma regrinha, né? Sempre da esquerda para a direita, e a gente pode fazer isso mais uma vez, né, usando os métodos recursivos. Então, basicamente, tudo que a gente está fazendo hoje aqui é utilizando métodos recursivos. Dá para usar bastante recursividade para trabalhar com árvores, principalmente quando a gente está falando de árvore binária, né? Mas não só ela. Então, para concretizar aquele código que nós vimos no slide anterior, nós temos o que nós chamamos de pré-order, né? Isso aqui até, inclusive, é interessante, que cai em concursos. Eu já vi em questões de concursos que eu fiz, tinha uma figurinha de uma árvore assim, e perguntava, se eu for imprimir a árvore na pré-ordem, como é que ela vai sair? O que vai ser impresso? Né? Nesse caso aqui, o que seria impresso na pré-ordem é isso que eu estou mostrando aqui, A, B, D, E, C, F. Então, pré-order, depois a gente vai ver as outras formas, né, de imprimir, tem o post-order, in-order, mas o pré-order seria isso que eu estou falando. Vai sempre imprimir a raiz, todos os filhos da esquerda, depois todos os filhos da direita. Para imprimir isso, né, o código Java para imprimir isso, é basicamente isso que está aqui. Mais uma vez, usando recursividade com o método auxiliar. Sempre que usamos recursividade, aqui nós temos o método público, né, que é o chamado pela pessoa que vai iniciar a recursividade, e a recursividade, né, inicia passando um valor, né, um ponto de partida para o método recursivo. Então, nós vamos passar sempre a raiz aqui, né, root. Né, então, tem dois system aqui, ponto .out, ponto .print, apenas para imprimir que essa aqui é pré-order, e depois para dar uma linha, né, uma quebra de linha. E aqui vai imprimir realmente a nossa print pré-order, né, que é o que vai vir desse método recursivo aqui. Então, nesse método recursivo, ao invés de cada chamada, né, ir retornando um valor para quem chamou, e assim por diante, até que a raiz ela tome a decisão, nós vamos ter um retorno void aqui. Então, tem uma ligeira diferença aqui na forma que a gente está usando a recursividade. Ou seja, não precisa de chegar no nó lá de baixo e voltar no nó de cima a informação. Como ele é void, ele vai sempre acabar sem ter retornos, né? Então, o que eu quero só é que ele imprima alguma coisa toda vez que eu chego naquele nó. Então, o que eu vou imprimir aqui, né? Justamente o valor da árvore. O valor da árvore é um char, que é uma letra, né? Então, como aconteceria, né, se eu executasse esse código aqui? Ele imprimiria justamente aquilo que eu falei, né? O A, B, D, E, C, F. Mas por que ele imprimiria isso? Bom, quando eu chamo o meu primeiro print pré-order, eu passo a raiz. Eu vou passar para o print pré-order raiz, né? Eu vou chamar meu método auxiliar. Na primeira vez que eu estou no meu método auxiliar, eu vou verificar. Esse nó atual, ele é nulo? Bom, se for nula a raiz, já não imprime nada, né? Já acaba aqui o método, o return é nada, né? É void, então não retorna nada. Já acaba aqui o método sem imprimir nada. Beleza. Agora, se não for nulo, ele vai imprimir o quê? O valor do nó. Como o meu primeiro nó é a raiz, ele vai começar imprimindo o A, que é a minha raiz. Beleza, imprimiu o A. O que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir, né? Eu vou chamar o print pré-order, passando minha árvore da esquerda. Notem que aqui eu não estou fazendo ao mesmo tempo a impressão da esquerda e da direita. Como nesses dois métodos aqui, né? Embora eu esteja usando recursividade para cada método chamar os seus métodos filhos, eu chamo primeiro, né? Dentro desse método recursivo aqui, eu estou chamando de uma forma não recursiva duas linhas de códigos, né? Print pré-order passando à esquerda e print pré-order passando à direita.
qual a diferença de ser ou não ser recursivo? Né? Bom, eles não acontecem simultaneamente. Eles não acontecem o print pre-order aqui e esse aqui. Eles vão ter chamadas recursivas dentro deles, ou seja, cada um deles vai navegar os seus nós filhos, mas eu não vou imprimir ao mesmo tempo o nó da esquerda e da direita. Então, eu vou sempre imprimir os meus nós que estão à esquerda da árvore antes, e depois que acabar essa linha de código aqui, ou seja, se eu estiver navegando pela minha árvore e chamei o print pre-order left, né, da esquerda, eu vou primeiro imprimir tudo que está na esquerda para depois chamar o print pre-order right. Né? É o que está acontecendo aqui. Do print pre-order left, então eu vou imprimir primeiro o A, o B e o D, né? Olha, o A, o B, o D e o E, tudo à esquerda. Depois ele vai começar a imprimir de direita. Então é por isso que o print pre-order n.getWrite está à direita aqui. Ele só vai imprimir os valores que estão à direita, né, que é o C e o F, depois que imprimiu tudo que está à esquerda. Isso aqui, né, como eu estou falando para você sempre, é recursivo. Então o A vai retornar ele mesmo, né, que é a raiz, e vai começar a imprimir quem está à esquerda. Ele vai chamar esse mesmo método passando como node, né, como parâmetro, o B. O que o B vai fazer? Bom, o B vai imprimir ele mesmo, então A, B, já estamos nesse segundo ponto. E quando o B estiver impresso ele mesmo, ele vai chamar o n.getLeft, né? Ou seja, quem está à esquerda de B. Quem está na esquerda de B é D. Então tá aqui, A, B e D. Porque vai passar novamente para o D vai ver qual é o valor que ele tem, é D, e vai ver quem está à esquerda e à direita. O D não tem ninguém à esquerda nem à direita, então acaba aqui a recursividade daquela chamada de método. Né? Então, quando eu estou no meu método B, do get left, esquerda, ele vai chamar o D vai imprimir ele, e vai dar um get left, right, não vai ter nada. Então, acabaria aqui. Né? Porém, né, em vez de acabar aqui a recursividade, o B, depois que aquele caminho é satisfeito, né, da esquerda, ele vai chamar o seu caminho da direita. Então, depois que o B já imprimiu todo mundo que estava à sua esquerda, seria nesse caso só o D, ele vai imprimir quem está na sua direita, que é o E. Então, o B vai pedir para o E imprimir ele e seus filhos, ele vai começar imprimindo ele. Então, A, B, D, já estamos nesse ponto aqui, né? O D, E, e o E, ele não tem nenhum filho. Então, também já vai acabar por aqui a impressão dele, vai dizer para o D que acabou, vai tornar nada para o B, quer dizer. O B já vai dizer que já imprimiu todo mundo que tinha que imprimir, vai dizer para o A, bom A, eu já imprimi tudo que eu tinha aqui, não tem mais nada para imprimir. E agora começa a imprimir, então, né, aquele print write lá da primeira chamada da raiz. Então, quando a raiz imprimiu tudo que tinha à esquerda, A, B, D, E, já estamos nesse ponto, a raiz vai chamar o print, né, pre-order n get right, tudo que está à sua direita. Que nesse caso aqui, a direita de A, né, seria o get right de A seria o C. Então, o C vai fazer a mesma coisa. O C vai imprimir ele mesmo. Então, nós já estamos aqui nesse ponto aqui, né, C. E o C vai chamar, né, vai dizer para o seu filho da esquerda imprimir tudo que ele tem. O filho da esquerda de C é F. Então, o F vai imprimir, vai dizer que já está ok, já acabei de imprimir. O C vai perguntar para o seu filho da direita, né, imprime tudo que tem aí. Como não tem nada, não vai imprimir nada. Ele vai dizer para o A, bom, A, já acabei. O A vai dizer, beleza, então acabou, porque o B acabou, o C acabou. Então, o resultado final vai ser A, B, D, E, C, F. É aqui que acaba a impressão de todos os elementos na forma pré-order da nossa árvore binária. Como eu falei, né, pré-order é apenas uma das formas de percorrer a nossa árvore. Né? Tem a nossa outra forma, que é o in-order, e o post-order. O in-order, a raiz sempre é escrita entre as duas árvores. É basicamente a mesma ideia, né, do pré-order, porém, a raiz ela é escrita no meio. Ela imprime tudo que tem à esquerda, depois imprime a raiz, depois tudo que tem à direita. A lógica, assim, para percorrer, vai ser exatamente a mesma. A diferença é que ela primeiro vai imprimir a esquerda, depois ela imprime ela, depois a direita. Então, seria o D, olhando aqui nosso in-order, né? Nós começaríamos imprimindo o B, né? In-order. O B não, o D, desculpa, né? Então ele vai até o final. Ele nunca. Como a raiz vai ser a última a ser impressa, automaticamente também, né, os nós que são intermediários, eles também vão ser impressos depois da ponta. Então o A vai perguntar para o B. O B, ele não. Lembra que na primeira vez, né? O A ele imprimia ele mesmo e depois perguntava para o B. Agora é diferente. Ele primeiro pergunta, depois imprime. Então depois que o B acabar de imprimir a árvore dele, o A vai se imprimir ele mesmo. E depois ele vai chamar a parte direita. Então, o in-order só muda isso. O B, ele vai fazer a mesma coisa que o A, porque o método é recursivo. Então, todos os nós vão ter o mesmo comportamento.
O B, ele não vai imprimir ele mesmo. Ele vai primeiro imprimir o D, depois o E, depois, primeiro ele vai imprimir o D, né? Depois ele vai imprimir ele mesmo e depois o E. Porque ele sempre vai deixar a raiz no meio. Então, vamos percorrer desde o início. Ó. O A, eu vou pedir para o A imprimir, né? Aquela forma recursiva. O A, ele vai primeiro vai imprimir quem está à esquerda, né? Depois ele e depois quem está à direita. Então, A vai imprimir o B, né? O B vai pedir para o B imprimir, na verdade. Ele não imprime ele mesmo, né? Ele pede para o B imprimir. O B, ele vai pedir para o D imprimir, que é quem está à esquerda. Então, o in-order ele imprimiu o D. Depois que ele imprimiu todo mundo à esquerda, que era só o D, ele vai imprimir ele mesmo, que é o B. Então, é DB. Depois disso, ele vai imprimir todo mundo à direita de B, que é o D. Que é o E, desculpa, né? Então, o B imprime todos que estão à esquerda, D. Imprime ele, B. Imprime o da direita, E. D, B, D, né? B, E. Então, é o que nós temos aqui até esse momento. Depois que o B acabou, ele vai avisar para o A. Todo mundo da esquerda já está impresso. Então o A vai pensar, pô, se eu já imprimi todo mundo da minha esquerda e eu quero imprimir in order, agora eu entro no meio dessa galera e depois eu imprimo minha direita. Então o A vai se auto-imprimir, né, aqui no A, e depois vai pedir para o C imprimir todo mundo à esquerda, à direita, desculpa. Então o C vai imprimir todo mundo à direita. Só que o C, ele segue aquela mesma ordem. Eu vou primeiro imprimir quem está à minha esquerda, depois eu me imprimo, depois eu imprimo quem está à direita. Então o C vai pedir primeiro para o F se manifestar, né? Então tá aqui o F. Depois que ele acabou, todo mundo está à esquerda, porque só tinha o F, ele vai imprimir ele mesmo. E depois ele imprimiria quem está à direita. Como não tem ninguém, ele acaba aqui. Então o in order é basicamente esse comportamento. Né? Ele só vai mudar que ele vai primeiro pedir para quem está à sua esquerda se imprimir, depois ele se imprime, depois pede quem está à direita se imprimir. E o post order, ele é também a mesma coisa, só que ele muda mais uma vez a lógica. Ele vai imprimir quem está à sua esquerda, ele vai imprimir quem está à sua direita e depois ele se imprime. Então, seguindo a mesma lógica aqui, o A vai pedir para o B imprimir quem está à sua esquerda e direita, o B vai pedir para o D, né? E o D, ele vai dizer, pô, aqui não tem mais ninguém, então eu vou imprimir eu mesmo, né? O B, que já imprimiu todo mundo da sua esquerda, que seria o D, ele vai imprimir agora quem está à sua direita, que é o E. O E vai dizer, aqui só tem eu mesmo, então eu vou me imprimir, D, E, né? E depois que todo mundo que está abaixo de B, né, seus filhos forem impressos, ele mesmo vai se imprimir. Então, D, E, B. Lembrando que a gente vai sempre da esquerda para a direita. D, E, B, e eu notifico A. A esquerda está toda impressa. Nesse caso aqui, né, diferente do in order, o A ele não vai se imprimir ainda. Ele vai imprimir sua direita. Bom, beleza. Imprimi minha esquerda, agora eu vou imprimir minha direita, depois eu me imprimo. Então o A ele vai imprimir agora quem está à sua direita, e para isso ele vai dizer, C, imprime aí quem está à sua esquerda e depois quem está à sua direita. O C vai dizer, bom, quem está na minha esquerda é F. F, imprime todo mundo que tiver aí. O F vai imprimir ele mesmo e vai dizer para o C, C, acabei. Então nós estamos aqui nesse ponto. Ó. F imprimiu ele. C, acabei. O C vai dizer, bom, quem está à minha direita, ninguém. Então, não imprimo mais ninguém à minha direita, quer dizer que eu já imprimi todas as árvores que eu tinha à esquerda e à direita, que é ninguém. Então eu vou imprimir eu mesmo, que é o C. Estamos aqui. No final disso tudo, o A, que já imprimiu toda a sua esquerda e toda a sua direita, imprime ele mesmo. Então notem que isso que o A fez, de imprimir toda a sua esquerda primeiro, depois toda a sua direita primeiro e depois se imprimir, é o mesmo comportamento de todos nós. O B também faz a mesma coisa, o E faz a mesma coisa. Ele só não faz a mesma coisa aqui porque não tem ninguém para imprimir abaixo, mas ele tenta fazer a mesma coisa, né? Ele tenta imprimir quem está à sua esquerda, quem está à sua direita, para depois se imprimir. Como não tem ninguém à sua esquerda nem à direita, ele se imprime ele mesmo. E ele, embora ele não tenha um valor para retornar para o B, ele avisa, ó, B, acabei, aqui não tem mais ninguém. Então ele dá aquele return void, né, return ponto e vírgula, né, que ele retorna o void. Então ele sabe que acabou. Ele não tem nenhum retorno, mas ele sabe que acabou a execução. Então ele espera acabar para executar a próxima impressão. Então as três formas, pré-order, in-order e post-order, a forma, assim, a chamada da recursiva é basicamente a mesma. Só muda a ordem que eu chamo as coisas. Eu posso chamar primeiro a raiz, depois a esquerda, depois a direita. Eu posso chamar primeiro a esquerda, depois a raiz, depois a direita. Ou eu posso chamar primeiro a esquerda, depois a direita e depois a raiz. Esquerda e direita, né? Somos nós, filhos da esquerda, nós, filhos da direita. O in order, então, está aqui. Né? Se nós formos, é exatamente aquilo que eu falei. Nós temos o nosso método recursivo. Ele começa na raiz. E olha que o que faz a diferença toda aqui, né? O in order, ele chama o print in order n.getLeft, ou seja, a árvore da esquerda. Ele imprime ele no meio
e imprime o da direita depois. Né? O post order só vai mudar, é o mesmo método, percebe? O pré-order só teria esse print aqui acima, né? E o left, depois o right embaixo. O in order tem o print dele mesmo no meio. E o post order só vai jogar para baixo isso aqui. Ele só vai imprimir o seu próprio valor depois dos dois valores anteriores. Notem que é uma linha de código que muda, mas a lógica, né, a forma com que vai ser percorrida e percorrida não, porque percorre igual, mas a forma com que vai ser, a ordem que vai percorrer, né, cada uma das suas subárvores vai ser diferente. Então, quando a gente fala de método recursivo, a gente faz métodos bastante simples, né, a escrita dele é bastante simples, é 3 linhas de código aqui, tirando o if, só que ele faz coisas bastante complexas, assim, né, ele percorre uma árvore inteira com 3 linhas de código. Então, se eu mudar uma linha de posição, eu vou mudar a forma como eu estou percorrendo toda essa árvore. Então, aqui estão os exemplos, né? As saídas. Olha como é diferente o pré-order, in-order e post-order, né? Muda bastante coisa se for ver, comparar os três. Né? Isso mudando apenas a posição de uma linha de código. Mas, de qualquer forma, ele faz a mesma coisa que é percorrer todos os códigos. Todos os nós da árvore, somente com nó diferente. Só com ordem diferente, né? Então, isso que nós falamos são as buscas em profundidade. Independentemente se é pré-order, in-order ou post-order, né, são as nossas buscas em profundidade, onde nós vamos sair da raiz, vamos ir aos seus filhos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos, assim por diante. Como eu falei para vocês antes, né, essa é uma das formas de buscar, mas existe também a busca em largura, que é aquela busca onde o A, né, a raiz, ele vai verificar o seu nó filho, né, depois vai verificar seu outro nó filho, depois ele vai pedir para o B ver o seu primeiro nó filho, depois vai ver seu outro filho, depois só vai ver o F. Então ele nunca vai verificar, né, um nó que está numa altura mais alta, assim, né, mais longe da raiz, antes de verificar todos os elementos que estão abaixo dele. Então a busca em largura, não em profundidade. Para fazer isso aqui, então, nós podemos usar uma fila, né? Tipo objeto de dado, fila, que vocês já estudaram nas aulas anteriores, nas aulas assíncronas. Então, como que a gente consegue fazer uma pesquisa em largura numa árvore usando uma fila? Inicialmente, a gente vai chamar uma fila, vai inicializar ela, vamos chamar ela de Q, tá? De Q, em inglês, de Q. E, então, essa fila Q vai iniciar, né, com uma raiz. O primeiro elemento que nós vamos adicionar nela vai ser nossa raiz. Enquanto a nossa fila Q, né, não estiver vazia, nós vamos tirar o primeiro elemento dela, chamar de cur esse elemento, e vamos escrever esse elemento. Depois vamos adicionar os filhos desse elemento no fim da fila. Então, para ficar um pouco mais né, prático isso que eu estou falando, vamos ver um passo a passo. Inicialmente, nossa fila, né, vai ter o A, que é a raiz. Então, nós sempre vamos fazer a mesma sequência de coisas, olha só. Vamos retirar e escrever a raiz, né, e vamos adicionar seus filhos, B e C. Então, nesse momento, nós já escrevemos A, e nós vamos retirar o B e o C. Vamos adicionar, na verdade, o B e o C nessa fila. No próximo, quando nós já estivermos... Isso na raiz, né? Estamos na raiz, escrevemos ela e botamos seus dois filhos numa fila. Ok. Agora eu estou no B. Eu vou tirar e escrever o B, porque ele é o primeiro cara que está na nossa fila, né? Lembrando que na fila o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então o primeiro que entrou foi o A, ele já saiu quando eu escrevi aqui. Agora na segunda vez, o primeiro que entrou foi o B e depois o C. Então o próximo a ser escrito aqui, né, vai ser o B. Então agora eu vou escrever o B e vou adicionar seus dois filhos. Quem é filho de B? D e E. Beleza? Então eu vou ter o filho do B e o filho do E na nossa fila, adicionado no final da fila, e vou imprimir o B. Então nesse momento tem o A impresso e o B impresso. Notem que por enquanto eu segui a mesma ordem que está aqui nas flechinhas. Ó. Imprimi o A, imprimi o B. O que o B faz? Ele vai adicionar o D e o E, que são seus filhos, no final da fila, né? E lembrando que o C já foi adicionado pelo A, porque o A adiciona o B, o B e o C, né? O A, ele imprime ele mesmo, imprime B e C. Olha só, o A imprime ele mesmo e adiciona na fila o B e o C, tá? Beleza. Então, imprimiu o A, adicionou o B, adicionou o C. Agora, depois que isso acontecer, nós vamos retirar o primeiro elemento da fila, né? Na verdade, o primeiro que entrou na fila, né? Que seria o último elemento agora, que é o B. Vamos imprimir ele e vamos adicionar na fila o D e o E. Então, agora nós temos na fila o C, que já estava antes, o D e o E enfileirados. Depois do C tem o D, depois do D tem o E. Né?
Então temos o C, D e E na fila, nesse momento, e vamos escrever o B. Né? A gente retira e escreve o B. Ok? Agora vamos para o próximo passo. A gente vai, já que não tem mais, o D e o E não tem filhos, né? Nós vamos lá para o filho do C. Nós vamos tirar da fila aquele primeiro cara, aquele primeiro elemento da fila, né, que está nesse momento, né? Quem está mais tempo na fila, que é o C, né? Assim como a fila de um banco, quem está mais tempo é o primeiro a ser atendido. Então, nesse momento, como o B acabou de sair, quem está mais tempo é o C. Então, vamos tirar o C, vamos escrever ele e vamos adicionar os seus dois filhos na sua fila. Né? Como o C não tem dois filhos, você tem um F, nós vamos adicionar o filho do C, que seria o F, na fila. Então, nesse momento, né, nós já tínhamos C, D e E, tiramos o C, imprimimos ele e adicionamos o F no final. Então, agora nós temos o A, B e C já impressos, o D, o E e o F na fila. Né? Vamos retirar, então, o nosso próximo elemento da fila, que é o D. Como ele não tem filho, não precisa adicionar mais ninguém na fila, é só imprimir o D. Né? Vamos tirar o próximo da fila, que é o E. Também não tem mais filhos, né? Então, o D, o E e o F não tem filhos, como a gente está vendo aqui em cima. Imprimimos ele. Retiramos o F, como não tem filho. Não imprimimos mais nada, só o F também. Né? E aí acaba porque vai estar vazia a nossa fila. Então, notem que tudo que foi feito aqui, né, foi sempre a mesma coisa. É um método recursivo. Nós vamos sempre... O que é recursivo? É fazer várias vezes a mesma coisa, né, mudando a posição que nós estamos, né, mudando a nossa entrada. Nós temos a nossa fila inicial com a raiz, que é o A. Vamos retirar esse elemento da raiz, imprimir ele mesmo e depois adicionar seus filhos, B e C. E para cada filho a gente faz a mesma coisa. Imprime B, tira ele da fila e adiciona D e E. Adiciona eles atrás do C, né, que já estava lá. Depois que todo mundo na fila, né, vamos imprimir o C, que é o próximo, e adicionar o filho dele, que é o F. Né? Então, nesse momento, nós temos o F inserido na fila também. E a partir daqui, né, já inserimos o F, é o último elemento da árvore. Nós não temos mais ninguém para inserir nessa árvore, nessa fila. Então, automaticamente vai acabar nossas inserções. Basta só tirar todo mundo e imprimir. Então, a ordem disso que eu falei vai ser escrever A, B, C, D, E, F, exatamente como está nessas flechinhas. A, B, C, D, E, F. Isso é pesquisa em largura. Pode parecer complexo, mas na verdade dá para ver que por trás dessa complexidade de recursividade e tudo mais, o que acontece é bastante simples. Basicamente, cada nó vai ser escrito e vai adicionar seus dois filhos para serem escritos depois. E cada vez que os seus filhos são escritos, ele se escreve e, né, adiciona na fila seus dois filhos. E assim por diante. Então, sempre os filhos dos filhos vão ser jogados para a fila, enquanto aquele nó, né, atual, ele vai ser descartado, né, vai ser impresso e descartado da fila. Esse aqui é o código, então, né? Nesse código aqui já estamos assumindo que nós temos uma fila, né, chamada myQueue. Essa fila é uma fila do tipo, né, do nosso nó. Então, o nosso btnode é a nossa classe nó, né? Então, essa é uma fila de nós da nossa árvore. Então, por exemplo, uma fila de nós de strings, uma fila de nós de inteiro, né? Porque cada nó, ele tem um tipo de dados, né? A gente está usando o T como um tipo genérico, mas ele pode ser inteiro, pode ser string, como eu falei antes, né? Pode ser qualquer tipo, uma árvore, né? Os seus nós podem ter qualquer tipo de elementos. E uma fila, né? Ela também tem um tipo de elementos, é uma fila de alguma coisa. Então, nesse caso, é uma fila de nós de alguma coisa. Fila de nó de inteiro. Fila de nós de string. Assim por diante. Né? Então, para isso, nós vamos usar uma linked list queue. Né? O Java já nos provê. Nós estamos assumindo, então, essa implementação já pronta. O método enqueue é para enfileirar. Né? Então, vamos começar enfileirando a raiz. Depois vamos ter um while. Né? Enquanto a fila estiver de frente de vazia, ou seja, enquanto tiver alguma coisa dentro dela, né, eu vou ver se o meu cur, né, que é o meu método, o cur, né, seria o meu elemento que eu estou desenfileirando, né, se ele não está nulo. Se está nulo é porque acabou, né, se não tem mais ninguém na fila. Então, enquanto tem alguém na fila, enquanto a fila não está vazia, enquanto tem alguém na fila, eu vou imprimir o valor, depois eu vou enfileirar quem está à esquerda e enfileirar o seu nó da direita. Tudo aquilo que eu falei antes, ele é expresso nessas pouquíssimas linhas de código aqui.
coloco primeiro a raiz, né? Depois que eu tenho a raiz enfileirada, eu posso chamar esse método recursivo aqui, né, dentro de um while. O while serve para imprimir, né, principalmente para imprimir. A recursividade mesmo, ela vai entrar dentro, né, do get left, get right, dentro de cada um dessas desenfileiramentos assim, da fila, né, e enfileiramentos. Então nós vamos sempre adicionar todos os elementos todos os elementos filhos de um nó, né, à esquerda e à direita na fila. E aí, depois que isso foi feito, a gente vai para o próximo elemento da fila, desenfileira ele, e se ele tiver filhos, a gente enfileira os filhos. Então é sempre isso. Imagina que tem vários pais com crianças numa fila, assim. Imagina que tem pais com crianças no colo, assim, né? Os colos na esquerda tem a filha, na direita tem o filho. Então, os seus nós da esquerda e da direita são os dois filhos que estão no colo do pai. O pai chegou na ponta da fila, ele vai sempre dizer o nome dele e vai jogar seus filhos para o final da fila. Né? Imagina que os filhos podem ter duas bonecas que são os filhos dos filhos. Quando chegar a vez deles, ele vai falar seu nome e vai jogar para o final da fila as suas bonecas, por exemplo. É basicamente isso que acontece aqui. Então, sempre imprimo o elemento e jogo os filhos dele para o final da fila. Se esse elemento tiver mais filhos, vai jogar para o final da fila também, e assim por diante. Então, ele sempre joga os seus filhos para o final da fila. Os seus filhos podem ter mais filhos, que também vão ser jogados para o final da fila quando chegar a vez deles de serem impressos. Então, nessa versão, nós temos um nulo para entrar na fila, né? Mas depois ignoramos também. Poderíamos usar também, só ter adicionado uma verificação para ver se não é nulo. Né? Então, nesse exemplo aqui, dá para adicionar um elemento nulo na fila, mas se ele for nulo, a gente vai ignorar. Né? Vai dizer que ele não vai executar nada, não vai fazer nada. Poderia ter um if, né, para ver se ele não é nulo, só imprimir se ele não for nulo. Depois vão ter mais tipos de operações, né, que a gente pode fazer nas nossas árvores binárias, mas isso aqui já vai ficar para a próxima aula, né, vai ser depois nossos próximos exercícios, são 10 horas, então nossas 2 horas assíncronas vão acontecer a partir de agora, né, vai ser as tarefas que eu vou passar para vocês para entregar na próxima semana, e as 2 aulas síncronas acabam aqui, então, nessa pesquisa em largura, né, em árvores binárias. Vou interromper a gravação, vi que tu entrou, Rafael, agora. Se tiver alguma dúvida,